Olá, pessoal! Depois de quase 3 semanas sem postar nada aqui no canal, eu retomo com vocês a todo vapor, trazendo uma série de conteúdos bacanas sobre meio ambiente, que é o tema central do nosso canal. Eu espero que seja muito importante para você, que eu tenha trazido contribuições. E no dia de hoje eu vou ter que falar um pouquinho sobre meio ambiente na China. Estou acabando de chegar de uma viagem para lá. Aprendi coisas incríveis, informações bem importantes que a gente pode sim absorver aqui do lado de cá no Brasil. Acompanhe por aqui, você vai saber no dia de hoje como é que funciona as questões de meio ambiente lá do outro lado do planeta, na China. Oi, pessoal, então vamos retomando as nossas aulas. Já vou pedir aqui para você mais uma vez, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Comenta aqui o que é que você está achando, o que é importante para você, o que não é, o que está te incomodando, o que é bacana. E a gente segue aí, então, para falar um pouquinho sobre as relações de China e meio ambiente. Eu estou vindo dessa viagem de lá, fiquei quase 12 dias na China. Foi muito importante, eu andei quase que o país inteiro, nós visitamos muitos lugares, muitas empresas, conhecemos a realidade chinesa de uma forma o mais profunda possível e eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Até porque a gente sabe, e isso é histórico, que as notícias que chegam lá da China nunca são notícias muito reais, muito profundas sobre o que está acontecendo lá, tem muita distorção nessa comunicação feita pelas mídias, então é importante a gente saber, afinal, como é que funciona o meio ambiente lá na China. Antes de mais nada, para que a gente possa compreender isso, eu vou falar para vocês como é a China. Né? A gente precisa entender isso porque são bases e pressupostos que vão indicar as políticas públicas que acontecem lá, como que eles tratam o meio ambiente, como que essa pauta e essa temática está sendo construída lá na China. A gente sempre ouve falar que a China não tem nada a ver com o meio ambiente, que eles nunca quiseram tratar dessa pauta, que não tem licenciamento ambiental, que tudo pode fazer lá, que tudo é muito poluído, que tudo muita degradação ambiental, muitos danos, e é isso que a gente ouve falar aqui no senso comum, e vamos tentar entender, é isso mesmo que acontece lá na China? Bom, esses pressupostos, né, que antecedem a essa discussão, propriamente o que é meio ambiente na China, eles precisam passar por como o país é constituído, como a cultura desse país está constituída. A gente não tem como evitar passar por isso e é necessário para que a gente possa compreender e depois fazer um paralelo aqui com o Brasil. Bem, a China, nós temos hoje lá em torno de quase 1,5 bilhão de pessoas, então é um número quase 10 vezes maior que o número de pessoas aqui no Brasil. Eu andei pelo país inteiro, a gente andou de trem-bala, andou de avião, andou de carro, de ônibus, de van, de tudo que vocês possam imaginar. A gente fez um circuito bem grande, acho que foram quase 6 mil quilômetros entre avião, carro, van e trem-bala, enfim, foi muito tempo de viagem mesmo. E andamos em vários locais do país. Claro que não foi no país inteiro, a China tem um tamanho mais ou menos equivalente ao tamanho do território brasileiro, só que né, aqui nós temos a nossa Amazônia, lá eles têm o deserto, então tem um território ocupado com pessoas de 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas, gente, é só estando lá para a gente ter noção da dimensão do que é um território ocupado por essa quantidade de gente. É um mar de pessoas. Aonde a gente vai é muita gente, seja num restaurante, seja na rua, seja em loja, seja em shopping, sempre tem muitas pessoas. E isso é tão visível, né? Quando a gente transita ali pelas estradas, pelos aeroportos, pelos aviões, lá de cima a gente consegue ver isso de forma muito clara. O país é completamente ocupado. Diferente daqui, quando a gente sai de uma cidade para outra, a gente vai encontrar fazenda, vai encontrar área de mata, de vegetação nativa, de floresta. Lá a gente quase não vê isso. Basicamente, o país está ocupado. Seja uma ocupação industrial, há muitas indústrias, o processo de industrialização é evidente. É só a gente olhar, é chaminé para todo lado, é indústria para todo lado. Também, né, a ocupação, além das indústrias, por moradias. Então é impressionante o número de moradias. Você anda 2, 3, 4 horas. Eu andei 3 horas e meia dentro do trem-bala e todo o percurso de um lado e de outro da ferrovia, né, onde o trem-bala circula, é ocupado por pessoas.
Então, sejam moradia, sejam agricultura também é muito presente, essa agricultura de pequena escala, né, mas que no volume total, a escala para alimentar aquela população, ela acontece ali nesses territórios onde a agricultura acontece. Então, a gente vê muitas áreas de cultivo de arroz, cultivo de plantas e substâncias que eles usam na alimentação deles. Então, a gente vai andando a ferrovia, e eu acho que o trem-bala foi o momento em que mais eu pude visualizar isso, porque foram quase 3 horas e meia andando a quase 400 quilômetros por hora, e dos dois lados o que a gente via era isso. Tudo que era antigo, residência antiga, casas antigas sendo demolido, construindo prédios altos, tudo muito novo. O país está em pleno desenvolvimento. Então a gente vê muita estrada, rodovias com 4, 5, 6 pistas, a gente vê muita infraestrutura de transmissão de energia elétrica, infraestrutura de cidade mesmo, as cidades todas muito organizadas, o trânsito organizado, quase que não tem congestionamento, salvo uma outra exceção, mesmo nas duas grandes cidades que são Pequim e Xangai, com mais de 25 milhões de habitantes em cada uma, a gente vê um trânsito bem controlado, bem ordenado, e sim, o que mais chama atenção é a qualidade do ar. Né? A qualidade do ar, é só pesquisar em qualquer site como é que anda a qualidade do ar lá na China, você vai encontrar isso, né? Poucas regiões com uma qualidade do ar melhor, a maioria, em quase todas as cidades, a gente vê aquele fog e o sol em algumas cidades, sobretudo lá em Xangai, a gente quase não vê, né? Ele fica atrás daquela nuvem, daquela fumaça mesmo que tem no ar como um todo. Quem já foi para São Paulo, já sobrevoou São Paulo, quando você vai de avião, né, de qualquer região do Brasil para São Paulo, você vai chegando perto de São Paulo, você vai vendo aquele fumacê que fica sobre a cidade. Lá, basicamente, é isso, às vezes um pouco mais grave ainda, né? A gente vê a dimensão de todo o país com esse componente da poluição do ar, né, sobretudo. Claro que a gente não conseguiu andar para ver poluição da água e ver outros tipos de conteúdo, mas eles nos relatam, né? Então, cada reunião que a gente foi, em cada empresa que a gente teve, a gente foi perguntando, eles foram respondendo com muita transparência, com muita gentileza e nos passando todas essas informações. Então, esse pressuposto inicial, para a gente falar um pouquinho de meio ambiente na China, a gente precisa entender o seguinte: o país, então, é um país extremamente populoso, acho que é o primeiro ou o segundo, né, país mais populoso, acho que perde da Índia, ou está ali muito, muito próximo à Índia. É um país que fez uma opção histórica e clara, né, isso basta a gente estar lá para a gente ver, pelo desenvolvimento. Então, a gente quase não vê mais pobreza. Nas grandes cidades, eu não vi favela, eu não vi regiões mais empobrecidas, eu não vi pessoas mendigando na rua, eu não vi situações de pobreza visual, pobreza que a gente vê como aqui no Brasil, em qualquer cidade que a gente vá, você vai encontrar lá aqueles bairros ou aquelas localidades muito empobrecidas. Eu não vi isso na China. Eles mesmos relatam que ainda assim há regiões no interior do país que ainda estão empobrecidas, mas nas grandes cidades e por toda a China onde eu circulei, eu não vi isso, e é preciso relatar. Então, se eu estou falando aí de Xangai e Pequim, com mais de 25 milhões de habitantes em cada uma, fui em cidades de 7 milhões de habitantes, cidade em 30 mil habitantes, cidades muito pequenas, em nenhuma das hipóteses eu vi pobreza, miséria ou qualquer coisa dessa natureza. Né? O que a gente vê lá é desenvolvimento, é prosperidade, infraestrutura para todo lado, prédios e mais prédios sendo construídos, a gente vê o território muito ocupado, não tem muita vegetação nativa. Também, né, preciso dizer, o componente biodiversidade na China é muito diferente do componente tropical brasileiro. Né? Nós estamos falando lá de uma região que neva, de uma região muito fria, então é mais ou menos, né, como todos os países do norte, né? Ou seja, os Estados Unidos, aqui eu já visitei, a Europa, onde eu já visitei, a China também, países que estão no hemisfério norte, países onde a neve e a biodiversidade, portanto, é bem inferior ao que acontece aqui no Brasil. E esse componente biodiversidade, embora existente, claro, né, nós vamos ter lá a fauna, flora local, mas a variedade entre essas espécies é muito menor. Então, isso é importante a gente registrar, que isso vai dando, né, os componentes para a forma como eles resolveram se desenvolver e a forma como eles gerem as questões ambientais.
Então, vocês imaginem um país extremamente populoso, que a decisão política, e aí eu não vou entrar aqui nos aspectos de comunismo, capitalismo, que a gente vê lá, é um comunismo baseado no capital. Está tudo presente lá de qualquer região do mundo. Então a gente vai em shoppings e mais shoppings, as pessoas estão nas ruas, elas estão comprando. Eu vi coisas lá nos shoppings, por exemplo, fila nas lojas de marcas, né? Essas marcas de grife, de luxo. Eu vi só carros de grande porte, carros elétricos, carros das marcas mais conceituadas aí do mercado mundial. Então eu vi o quê? Né? Uma realidade de milhares, bilhões de pessoas que trabalham muito, o regime trabalhista deles é outro, lá não tem CLT, lá o regime é bem mais fechado do ponto de vista trabalhista do que aqui, o que significa que os relatos são: as pessoas têm um regime de trabalho, só tem 10 dias de férias por ano, há um compromisso ali com a empresa, cada empresa vai estabelecer uma regra mais flexível ou menos flexível, trabalho no fim de semana. Então não é como aqui, que tem todos aqueles direitos, 13º, férias, final de semana não remunerado. Lá é diferente, cada realidade, cada empresa tem um contexto, tem lá um piso bem inferior aos direitos trabalhistas aqui no Brasil, e os relatos são, né, apenas 2% de desemprego lá na China. Então você imagina 1,5 bilhão de pessoas trabalhando a todo vapor, construindo o país. É isso que eu vi pessoas muito bem vestidas nas ruas, muito bem motorizadas, eu vi metrô, eu vi, enfim, gente, é tanto desenvolvimento, chega a gente ficar até tonto de tanta coisa que a gente vê. Prédios altíssimos, infraestrutura para todo lado, aqueles edifícios sendo construídos, tudo que é velho sendo demolido. E vamos entender, né? Na China, o direito de propriedade ele não existe, né? O que se tem lá com relação à moradia, por exemplo, é um direito de uso, né? Por 70 anos, então você compra o seu direito de usar aquele imóvel. Tem imóveis lá no centro de Xangai, de Pequim, que custa R$200 mil, o equivalente a R$200 mil o metro quadrado. Então é muito caro, sim. E as pessoas compram esse direito, ele vale por 70 anos, e quando há algum tipo de necessidade de estabelecer uma nova infraestrutura, de reconstruir bairros inteiros, quando precisa uma empresa, uma mineradora, uma indústria se instalar onde tem essas moradias, o Estado toma providência de remover essas pessoas, tem alguma regra de indenização lá, mas é uma lógica muito própria da China. Então o processo, ele é um processo hierarquizado, em que o Estado toma as decisões de tudo, né? Então, estabelece os estándares lá de como as coisas funcionam, e as determinações, as orientações, elas vêm do governo, diferente aqui do Brasil, não tem muito isso, lei que pega e lei que não pega. Né? Lá uma determinação governamental, ela é obrigatória, ela é de execução efetiva, não há muita discussão se vou cumprir ou se não vou cumprir. As empresas, as instituições, as pessoas, os civis cumprem as normas, cumprem as regras emanadas do governo, e assim o país tem se desenvolvido com uma pujança que eu nunca tinha visto em outro lugar nenhum do mundo, e isto é um fato. Né? A gente precisa reconhecer que o modelo de desenvolvimento chinês é um modelo muito exitoso. Né? Nessa perspectiva de milhares de quilômetros que eu andei, que eu vi, e que está tudo em construção, está tudo novo, a tecnologia das mais avançadas. Então, quando a gente fala, e eu já vou entrar agora começando a falar um pouquinho sobre o meio ambiente, como é que eles realizam, né, as questões ambientais. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que dizer é a decisão central do governo central chinês foi pelo desenvolvimento. A sustentabilidade não foi uma matriz que veio de forma conjunta. O que quer dizer o seguinte: tudo pelo desenvolvimento. Então, houve, né, é evidente, você não precisa nem entender muito de política chinesa, não. Basta olhar o país. A todo custo, o desenvolvimento aconteceu. Então, acontece com as indústrias, com a infraestrutura, com toda a riqueza de tecnologia que é disposta lá na China hoje em dia, e isso está implantado em processo de construção mesmo. Então, quando se fez essa decisão de país em que vamos promover o desenvolvimento, vamos tirar as pessoas da pobreza, vamos equilibrar e que a prosperidade e as riquezas cheguem para todos, e esse é o piso base do regime comunista chinês, todos têm direito e
tudo foi sendo implantado com toda a velocidade possível. Isso porque nós estamos falando aí dos últimos 30 anos de uma mudança econômica fundamental lá no país e que realmente está produzindo resultados. Aí vocês vão me perguntar, mas a custa de quê? Como é que funciona a questão ambiental lá? Muito bem, quais são os relatos que a gente ouviu? O país, então, inicia-se, né, todo esse processo de desenvolvimento e as atividades de qualquer natureza, industriais, minerais, de infraestrutura, energia e assim por diante, os serviços, tudo isso, ele se faz mediante uma autorização governamental. E aí vem a pergunta, mas tem licenciamento ambiental? A resposta é, depende do lugar. Em lugares em que o país ainda não está desenvolvido, em lugares que ainda há um atraso nesse processo de desenvolvimento, as províncias, que equivalem aqui no Brasil aos estados federados, né? Então, São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, enfim, então, as províncias, elas definem esses regramentos. Então, lugares menos desenvolvidos, os requisitos ambientais são quase inexistentes. Lugares mais desenvolvidos, os requisitos ambientais são mais presentes. E são presentes como? Tem licenciamento ambiental? Tem. Então, província como Xangai, por exemplo, tem licenciamento ambiental. Mas ele é um licenciamento muito diferente do que tem aqui no Brasil. Existe sim um estudo de impacto ambiental lá, então que se consideram ali as variáveis de meio físico, meio biótico, há um cuidado e um olhar muito intenso sobre água, né? É um país que com essa quantidade de pessoas e com uma disponibilidade hídrica bem inferior à do Brasil, a água passa a ser um recurso natural muito importante, então há um cuidado fundamental aí no estabelecimento dessas atividades com a água. O país determina, então, quais são os estándares que devem ser cumpridos e, a partir daí, emitem-se as licenças. Eles nos contam, a depender da província, que essas licenças levam aí entre 6 meses e 1 ano, é uma licença única, não tem essas etapas todas, licença prévia, instalação, operação, é uma licença que concede ao empreendedor a possibilidade de realizar aquilo. Então, é considerado as variáveis, quando tem ali, afeta alguma comunidade. Não é a empresa que se relaciona com a comunidade, a empresa passa valores para o Estado, o Estado desapropria, e não é bem uma desapropriação, porque não tem direito de propriedade, ele vai realocar essas pessoas para outras localidades. Então, não tem muita discussão, o processo é objetivo e rápido. Então, o que eu observei dos chineses é que tudo é muito objetivo. O que é que tem que fazer? Qual é o resultado esperado? Então, se o resultado esperado, por exemplo, de uma empresa de mineração é que ela efetive a exploração desses recursos naturais, que ela faça isso sem contaminar a água, que ela faça isso controlando os efeitos adversos. Esses estándares estão estabelecidos pelo governo e a partir dali eles têm obrigação de cumprir. Então as licenças, segundo eles dizem, não tem condicionante, eles têm que cumprir qualidade da água, qualidade do ar, ou seja lá o que for que aquela província determinada estabeleça para isso. O que eles falam? Aonde tem produção agrícola e aonde tem pessoas e parques, né? Eles têm unidades de conservação lá sim, né? Em quantidade inferior aqui ao Brasil, mas tem, por exemplo, lá na região onde protege o panda, lá eles dizem o seguinte, é impossível conseguir uma licença nessas localidades. Sobretudo onde tem, né, produção agrícola, o país já é muito escasso em território, em terra mesmo para produzir, para fazer a produção agrícola, por isso eles importam muito alimento do mundo como um todo. E nessas áreas de produção agrícola, eles dizem que é praticamente impossível você conseguir instalar um empreendimento novo. Então, são atividades que estão acontecendo já nesse território e que respeitam esses estándares. Mais ou menos, o que a gente observa, né? Eles relatam que nos últimos 2 anos, o governo central e os governos das províncias têm implantado políticas de meio ambiente mais severas, mais duras, sobretudo com relação à qualidade do ar. Como a gente anda por lá, e eu falei para vocês que é tudo muito poluído, então sobre qualidade do ar, o que tem relação direta com os gases de efeito estufa, com a emissão dos gases e das plataformas aí de carbono, há toda uma iniciativa governamental para equilibrar esse processo de qualidade do ar. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, sobre emissão de carbono, mercado de carbono lá na China, que é bem inteligente, bem sensível. Mas nesse aqui, o que nós estamos falando? O país tomou uma decisão, vamos desenvolver a variável da sustentabilidade, ela é uma variável, vamos chamar assim, não central como é no Brasil, ela é uma variável paralela ou lateral, né? Diferentemente daqui, que tudo acontece com base no licenciamento ambiental, que o licenciamento ambiental passou a ser no Brasil uma plataforma que realiza
as questões de meio biótico, físico, químicos e socioeconômico, lá não funciona assim. Lá as emanações, as determinações vêm do governo, caso a caso, empreendimento a empreendimento, e o controle ambiental ele é feito a posteriori. Então, o que o país disse? Vamos desenvolver e nós vamos fazer o controle, o que seria um equivalente aqui a um pós-licença. A licença está dada, realizem as atividades de vocês, e o Estado, que é um Estado grande, é um Estado pesado, com muitos servidores, até porque tem muita gente para fazer isso, e muita tecnologia, realiza esse controle. Então, tudo que é possível controlar com tecnologia, então vamos imaginar, dados de qualidade da água. Então tem o equipamento lá dentro do curso d'água que vai medir todos os elementos ali que estão se avaliando com relação à qualidade da água. Dados referentes à emissão de poluentes, dados referentes a quantidade de exploração, por exemplo, no caso de uma mineração, no caso de uma indústria, tudo isso que é possível medir eletronicamente, que existe tecnologia para isso, é medido e esses dados chegam diretamente nas plataformas do governo. Então, eles não fazem filtro dentro das empresas, né? As empresas, obviamente, também recebem os dados, mas esses dados chegam lá nas plataformas governamentais e o governo passa, então, a fiscalizar e a controlar essas atividades depois que elas estão instaladas. Aqui, o Brasil tem uma outra cultura, que foi uma cultura de fazer esse controle prévio. Então, o licenciamento ambiental, ele controla risco. Então, nós avaliamos os impactos ambientais, as atividades, identificamos como aquela atividade pode ser melhor desenvolvida considerando os elementos de biodiversidade, de clima, de solo, de água, de fauna, de flora. Lá não. Lá pode instalar, faça a sua atividade e aqueles elementos básicos, eles são avaliados a posteriori, depois que o empreendimento já está em andamento. Eles conseguiram, assim, nos últimos 30 anos, produzir muitas riquezas, muito desenvolvimento no país e todas as empresas que eu iam. Qual era a preocupação dos empresários, dos CEOs das empresas? A preocupação com o tempo de espera e com a burocracia e com as dificuldades para entender o processo de licenciamento ambiental aqui no Brasil. Então lá é tudo muito objetivo, muito direto, todo mundo conhece desde antes como é que as coisas funcionam, e aqui cada órgão é um órgão, cada caso é um caso, as dificuldades são aparentes e isso nos impõe um custo, né? Que é fazer desenvolvimento com base na matriz de sustentabilidade aqui no Brasil tem um custo de demorar, de atrasar o desenvolvimento do país, diferente da opção que fez a China, que trabalha com tecnologia, que trabalha com controle pós-atividade sendo realizada em campo. Aqui é um resumo bem amplo. Eu vou falar no próximo vídeo sobre carbono, sobre mercado de carbono, o que é que eles têm feito sobre isso, mas acho que por hora, né, essas informações aqui centrais e elementares do processo do meio ambiente chinês já servem para a gente ter uma grande reflexão. Qual é o modelo, né, que o Brasil vem construindo com base nessa burocracia, nessa fase de controle de processo e não de resultado, e é isso que a gente encontra aqui em território nacional. E mais para frente, em outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma crítica, né, comparativa entre o modelo chinês e o modelo brasileiro. Espero ter contribuído aqui com essas informações ainda básicas para vocês. Deixem aqui os seus comentários, façam perguntas, as perguntas de vocês me inspiram a gravar novos vídeos e a responder para todos, porque a sua dúvida é a dúvida de todos. Acompanhem por aqui, gente, continuem no nosso canal, é uma alegria gravar esses vídeos aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.